Olá, bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Está preparado para prosseguirmos estudando o livro de Atos? Vamos então, nós vamos terminar o capítulo 27. Vai ficar faltando só um capítulo agora. Em alguns dias vamos terminar o estudo do livro de Atos. Muito bacana. Bom, vamos falar sobre o naufrágio de Paulo. Atos 27, começando no versículo 27, eu vou ler para você. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram de popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estais sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio em 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam. Encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Bom, irmãos, muito bem. Sabe, queridos, aqui essa história aqui do naufrágio é uma história que ela ilustra algumas coisas muito interessantes. Pelo menos 2 temas aqui muito bacanas. O tema da liderança e das superstições versus a palavra de Deus. Nós vemos aqui então que depois de 14 dias já sendo batidos por intensa tormenta no mar, acontece aqui algo muito interessante. Paulo, ele assume a liderança do navio. Ele passa naturalmente a ser o capitão do navio. Porque desde a saída deles lá, Paulo já começa a advertir sobre alguns perigos. E tudo aquilo acaba se cumprindo. E ele vem falando ali tudo aquilo, não falando, arrogando ou arrolando para si uma sabedoria, porque ele não era um marinheiro. Paulo não conhecia a ciência do mar, a prática do mar, mas ele sempre colocando e dizendo: olha, Deus me advertiu em sonho, numa visão de um anjo, assim, assado. Então, sempre colocando que Deus está acima de todas as coisas e estava advertindo. O que aconteceu?
aconteceu que as pessoas começaram a dar crédito para Paulo, naturalmente. Então, aqui fala sobre princípios de liderança, que a liderança ela nunca pode ser forçada, mas que a autoridade de liderança, ela vem com o tempo, quando esta vai se fundamentando em cima de valores, de conhecimentos que vão se mostrando verdadeiros ao longo do tempo. Então, ali as pessoas, elas começaram a confiar em Paulo. E Paulo então já começou a dar ordens ali, não de uma forma arrogante, mas de uma forma muito sábia ao centurião, ao capitão do barco, ao mestre, né, que era o dono, o proprietário do barco. E eles então passaram a dar ouvidos para Paulo. Nós vemos aqui que os marinheiros, eles pressentiram que estava chegando perto de terra, né, pelo seu conhecimento prático. E eles lançaram o prumo e ali viram que tinham 20 braças. 20 braças é uma medida de quando você abre os braços, é o que se chama de envergadura. É a medida que vai da ponta do dedo médio do braço da mão direita até a ponta do dedo médio da mão esquerda, mais ou menos 1,80 m. Bom, muito bem, eles viram que estavam chegando perto da terra, lançaram âncoras, tentaram fugir num bote. Paulo adverte, fala, ó, se eles saírem eles vão morrer, cortam a corda do bote. E aí que entra o segundo tema que eu quero falar, a respeito da superstição e a palavra de Deus. Quando nós vemos aqui no versículo número 34, quando Paulo ele diz assim, ele começa ali, dizendo, nem um fio de cabelo da vossa cabeça cairá, ele está citando o Antigo Testamento. No segundo livro de Samuel, ali fala isso, né? E era algo bem conhecido, de que em Deus nenhum fio de cabelo se perderá, cairá por terra. Então, alude a não morrer. Era uma expressão bíblica, uma expressão do Antigo Testamento quanto à certeza de não morrer. Então Paulo ele começa a falar sobre isso. E por que ele cita essa passagem de nenhum fio de cabelo cairá? Por causa da superstição que existia dentre os marinheiros. Haviam algumas superstições interessantes, isso é algo que traz para nós hoje. Os marinheiros diziam então que se eles sonhassem um dia antes de sair ao mar, que estavam rapando o cabelo, caindo os cabelos da cabeça, que era um presságio de naufrágio. E eles, quando entravam no navio, eles não aparavam mais os cabelos e nem cortavam as unhas. Por isso que quando a gente assiste alguns filmes sobre piratas, os piratas têm as barbas grandes, os cabelos sujos, desgrenhados, as unhas compridas. Então é por isso, esse desleixo existia dentro dos navios por causa de uma superstição, que se eles aparassem os cabelos, né, poderiam naufragar ou cortar até mesmo as unhas. E Paulo, então, ele começa a falar assim, olha, isso é uma bobagem, né? E ele começa a citar, então, as Escrituras para aquelas pessoas. Paulo está os evangelizando. Está vendo? Em meio a um grande perigo, num perigo de morte, de naufrágio, Paulo está evangelizando as pessoas. E aí, então, ele chama as pessoas para perto de si, são 276 pessoas, e ele fala, gente, vamos comer. Ele pega um pão, ele dá graças a Deus, ele ora ao Senhor agradecendo, com certeza agradecendo pela vida, agradecendo ali pela possibilidade de uma alimentação.
parte o pão, certo? Então, o que acontece? Não é uma ceia do Senhor, mas ele está ali, meus irmãos, aproveitando a oportunidade. Ele entrega esses pedaços de pão para as pessoas, né? Elas comem e diz que elas recobram o ânimo. Puxa, aqui tem uma mensagem evangélica maravilhosa, né? Até penso aqui olha, uma boa palavra para pregarmos, né? E meditarmos. Olha que bênção. Muito bem. E aí, então, Deus vai abrindo, né? Nossa mente, gostoso demais. Vai falando conosco, Deus falou comigo agora. E aí, então, Paulo ali, então, recobra o ânimo. Eles recobram o ânimo ao se alimentarem. Aí, voltamos ao tema liderança. Aí o que acontece? Acontece que eles comem, eles encalham o navio, diz que eles encontram um lugar onde há duas correntes. Aqui não está falando de correntes de ferro, mas está falando de correntes marítimas. Há um encontro de dois braços de mar ali, e ali então eles encalham o navio naquelas correntes marítimas. E aí o que acontece? Os marinheiros ali, aqueles que estão aqui, os soldados, né, os marinheiros não, perdão, os soldados, eles falam, vamos matar os presos. Por quê? Porque se os presos fugissem, pela lei romana, os soldados poderiam ser mortos ou castigados. Nós vimos isso lá na ressurreição de Jesus, que o sepulcro estava sendo guardado por soldados. E quando Jesus ressuscita, então, o que eles fazem? Eles vão falar com as autoridades, e as autoridades dão dinheiro para eles, falando que era para falar que o corpo foi roubado. Mas eles falam, mas nós podemos sofrer por isso. Pode deixar com a gente, que a gente dá um jeitinho, entendeu? Né? Então, os soldados aqui, eles, se fugissem os presos, podiam ser mortos ou açoitados, eles não queriam. Então, eles falaram, vão matar eles, né? E aí a gente volta, então, para o tema da liderança, porque o que acontece? Muitas vezes os liderados se voltam contra os líderes. Porque o líder está correto, mas muitas vezes os liderados se voltam contra os líderes por puro egoísmo. E porque eles não querem, não aceitam ser muitas vezes disciplinados, não aceitam muitas vezes uma reprimenda, né? Então, isso a gente vê que acontece muito. Isso aqui nos ensina muito, meus irmãos, a como estarmos adquirindo a autoridade de liderança, né? E mantê-la, e também, como liderados, como agirmos com os líderes, né? Porque nós não podemos agir com os nossos líderes mediante o nosso egoísmo, mas sim pela autoridade deles, né? Desde que eles estejam corretos, obviamente, né? Bom, olha aí, olha quanta coisa maravilhosa nós conseguimos aqui extrair dessa passagem, né? E aí então nós vamos, a partir de amanhã, vamos entrar no capítulo 28, depois que acontece este naufrágio, e todos então vão se encontrar na ilha de Malta. Eu espero que você esteja gostando, né? E que tenha sido bom hoje também este ensinamento. Deus te abençoe. Amanhã nos encontramos de novo.